Você está no canal Shaolin Japan, seja muito bem-vindo. Meu nome é Márcio e esse é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos feitos falando sobre a minha avaliação dos políticos candidatos a presidente da República do ano de 2018 no Brasil. Bom, esse é um ponto de vista meu, não estou aqui para convencer ninguém, mas gostaria que você deixasse seus comentários, deixasse seu like, se inscrevesse no vídeo se ainda não for inscrito e compartilhasse esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas, caso você concorde com o que eu estou dizendo. Então vamos ao vídeo sem mais delongas. Hoje é dia do PT. Haddad substituindo aí o ex-presidente Lula. Boa noite novamente. Boa noite. O PT, nas duas vezes em que esteve à frente da presidência da República, com Lula e depois com Dilma, protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história recente do país. Chegou intimando bem. Boa pergunta para começo de entrevista. Muito boa. Vamos ver o que vai dar. O mensalão e o petrolão envolvendo 12 bilhões de reais em desvios. Nem Lula, nem Dilma, nem o PT jamais fizeram uma autocrítica. As pesquisas mostram que o eleitor quer um governo honesto. Como é que o senhor vai convencer o eleitor de que a corrupção não vai continuar no novo governo do PT, se não há uma autocrítica, se não há um pedido de desculpas ao povo brasileiro pelos bilhões desviados por causa da corrupção? Bom, boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite, telespectador. Boa noite, presidente Lula, que milhões de brasileiros gostaríamos de ver nessa cadeira concorrendo na corrida presidencial. Eu divido essa questão da corrupção da seguinte maneira: eu acho que há dois governos possíveis em relação à corrupção. Um governo que fortalece as instituições que combatem a corrupção, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público e Poder Judiciário, e governos que enfraquecem essas instituições. Na minha opinião, os governos do PT foram os que mais fortaleceram as instituições que combatem a corrupção. Mas, de fato, candidato, independentemente, com relação a isso, independentemente de ter fortalecido ou não, o fato é que integrantes do governo do PT foram pegos em atos de corrupção pelos mecanismos de controle anticorrupção, independentemente de quem os fortaleceu ou não. Isso é fato. Aqui eu tenho que entrar com aquela minha deixa. Toma distraído! Dorme com essa. Eu volto a repetir, será que uma autocrítica, um pedido de desculpas, um meia-culpa mesmo ao povo brasileiro? Minha resposta. A corrupção na Petrobras, isso no depoimento de vários delatores, testemunhas e colaboradores, ela data de tempos muito remotos, ela remonta à ditadura militar. E todos foram unânimes em dizer que é de muito tempo. Se você não fortalece os mecanismos de combate à corrupção, você não descobre a corrupção. O papel de um governo é, sem tomar partido, sem proteger amigos, sem perseguir adversários, é fortalecer esses mecanismos. E a própria Polícia Federal, o próprio Ministério Público reconhecem que os governos petistas foram os que mais apoiaram essas instituições. Bom, o senhor mencionou a Petrobras, mas é fato, todas as investigações da Lava Jato apuraram isso, e as nomeações de diretores da Petrobras passavam, sim, pelo presidente Lula, pelo então presidente Lula. A gente sabe, inclusive, que Renato Duque era, dentro da Petrobras, segundo a Lava Jato, responsável pela propina do PT. O presidente Lula se encontrou com Renato Duque no aeroporto de Congonhas para falar sobre as denúncias de corrupção. Ele confessou isso, né? Nossa, gente, essa entrevista tá quente, hein? Rapaz, estão pegando as bolinhas do garoto ali. Vamos ver o que vai dar. Renato, deixa eu te explicar como é que funciona o governo federal. É muito importante para o telespectador entender a complexidade do governo federal. O presidente da República, ele escolhe o presidente da empresa, ele escolhe os membros do conselho, a quem ele convida, com participação inclusive da iniciativa privada, mas é muito difícil para um presidente se imiscuir em assuntos assim, de cada diretoria, tanto é que os diretores da Petrobras não despacham com o presidente da República. Por que o presidente Lula se encontrou com Renato Duque no aeroporto de Congonhas? Depois de deixar a presidência, em função de um rumor. E Dilma Rousseff era presidente do Conselho de Administração. Sim, que afastou Renato Duque quando tomou posse, a partir de um rumor de que ele poderia estar envolvido num esquema de propina. Esses diretores todos já tinham sido afastados.
Então, eu não estou aqui querendo dizer que não houve falha na fiscalização da Petrobras, porque o papel de um governo é também, não só... Falha de quem, candidato? Desculpe, falha de quem? Para Então, essa corrupção graçar dentro da empresa? Deixa eu te responder. A administração pública, ela avançou muito, a administração direta e indireta. As estatais, eu considero que ficaram mais desguarnecidas. Mas o fortalecimento dessas instituições desbaratou uma quadrilha que foi posta na cadeia. Inclusive os empresários que participaram da corrupção, esses infelizmente já saíram. Mas, candidato, porque eu penso que foram muito beneficiados. Me permita fazer uma observação que é importante. Lei, foram muito beneficiados pela lei que permitiu que, às vezes, uma delação acompanhada sem provas pudesse gerar um benefício a ponto de um corruptor, confesso, já estar gozando da liberdade e do seu patrimônio. Candidato, vamos... Querido amigo Shaolin, querida amiga Shaolin, esse vídeo realmente vai ser um vídeo muito difícil de comentar. O rapaz está gaguejando muito, está dando resposta como todos os outros, sem sentido, sem nexo nenhum, tipo, dando respostas para tentar encher linguiça. Esse vídeo vai ser difícil, mas vamos continuar assistindo. Colocar as coisas nos seus devidos lugares. O senhor já disse em entrevistas anteriores, né, que o que aconteceu em relação à corrupção foram atos de indivíduos e não do Partido dos Trabalhadores como organização. O Ministério Público tende a discordar dessa sua afirmação, por quê? No levantamento do próprio Ministério Público, quando a gente olha aqui a lista, a gente vê entre presos, condenados, investigados e réus na Lava Jato, o que é que tem do PT? Tem 2 ex-presidentes da República, Lula e Dilma. Tem 11 ex-ministros. Desses 11 ex-ministros, tem 2 ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci. Tem 4 ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores, eu posso nomeá-los, se o senhor preferir. Tem 3 tesoureiros, ou seja, os procuradores, diante dessa situação, eles dizem o seguinte: não havia ali atos isolados, o que havia ali era uma situação sistêmica, organizada. Eu gostaria de saber como é que o senhor se contrapõe a essa evidência. Gente, fazer o quê? O PT fez o que fez e terminou sendo conhecido como está sendo apresentado aí, uma grande quadrilha de petralhas, né? Ou seja, 2 ex-presidentes, primeiro-ministro, escambau, todo mundo sujo aí até os tornozelos, né? Todo mundo tem lama no sapato. E o Haddad deve estar se falando aí nesse momento, deve estar pensando consigo mesmo: o que eu vim fazer aqui, gente? Alguém me tira dessa! Olha, na verdade, o financiamento empresarial de campanhas criou uma série de brechas que permitiram a pessoas, algumas tentarem ajudar o partido de forma irregular e outras enriquecerem pessoalmente. Agora, eu não condeno ninguém por antecipação. Você citou pessoas que já foram, inclusive, excluídas de processos penais. Eu citei Várias pessoas delas. que estão presas ou condenadas, ou que são réis, ou que foram investigadas. Vamos falar de um nome conhecido. A presidenta Dilma não é ré em nenhuma ação que eu tenha conhecimento. Você tem conhecimento de uma ação ela é investigada, candidato. Não, mas espera aí. Presos, condenados, investigados. Investigado. A Rede Globo é investigada. Dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita. A Rede Globo não é essa a questão, não, candidato. É o senhor essa se questão. apresenta aos eleitores Mas você brasileiros condena uma pessoa, como candidato do Partido dos Trabalhadores. Me permita, Pois o senhor se apresenta como candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem esta lista imensa de integrantes envolvidos na Lava Jato de alguma maneira. Alguns estão presos, outros não estão, são réus, outros são investigados. Esta situação não é criada pela Rede Globo Televisão, nem pela mídia, nem pela imprensa. É uma situação dada. Eu estou oferecendo ao senhor a oportunidade de se contrapor a esta evidência, porque o senhor diz que petistas erraram, não o partido. E o Ministério Público diz que havia uma organização, um sistema de corrupção que integrava essas pessoas todas. Eu estou voltando à sua pergunta. Você citou a presidenta Dilma Rousseff. Eu vou voltar ao vídeo para ver, mas eu tenho quase certeza que quem citou a Dilma Rousseff foi o próprio Haddad, e não o entrevistador.
Por aí vocês já tiram mais ou menos o quanto o cara está perdido Ela ali. não é ré em nenhuma ação. Investigada, candidato. Mas, conforme eu disse, hoje nós estamos num momento em que muitas pessoas são investigadas e muitas estão sendo absolvidas. Outras tantas não. Outras tantas não. Então você tem que individualizar e cada um pagar pelos seus atos. Você não pode, em função de um indício, condenar. E eu penso, Bonner, que a Rede Globo muitas vezes condena por antecipação. Não é pela fato, maneira candidato. pela maneira vocês não tratam os É próprios. fato. Eu, como jornalista, o que eu faço é jornalismo. Vocês eu faço vocês não tratariam os problemas da Rede Globo da maneira como vocês tratam os problemas do PT. Os problemas exemplo, da República, por exemplo, candidato, mas- os problemas da República dizem respeito a uma nação de brasileiros, a milhões e Mas a milhões de Rede Globo diz eleitores respeito a uma que estão concessão agora pública. há dias. Não se trata Nós disso, tivemos problema na candidato. Receita Federal da Rede Globo. Candidato, e eu não vou as aqui ficar questões- antecipando juízo sobre a Rede Até porque o Globo. senhor está tendo nesse Tô com vontade de parar o vídeo por aqui. Começou as cotoveladas para todo lado e todo mundo com o rabo preso em algum lugar, mais um querendo dar uma cotovelada mais forte no outro, né? Claro, a Rede Globo tem o seu rabo preso. É lixo, todo mundo chama de lixo, mas está sempre querendo dar aí a volta por cima. Agora, como eu já disse antes, esse quadro ela está sendo imparcial, porque ela está pegando na ferida de todos os candidatos, não é só de um. Então a gente tem que estar atento para isso. E justamente quando o candidato é pego nessa saia curta, é que ele tem que ter jogo de cintura de se sair e convencer a população a votar nele. E é o que não está acontecendo, né? momento a oportunidade de explicar para o eleitor brasileiro que está assistindo E a eu entrevista. volto a ao vivo, repetir, o que eu entendo que a situação é muito diferente. Eu discordo da sua afirmação de tentar envolver, por exemplo, a presidenta Dilma, pelo Ela é fato de que... investigada, candidato. Mas é natural. Qual é a pessoa, E quanto aos qual demais é a citados? pessoa que hoje está na vida pública que não está investigada? Hoje a delação virou uma indústria, Bonner, que todo mundo, para diminuir 80% da pena, fala o que quer sem apresentar provas. Você acha isso correto? Uma pessoa pega 20 anos de cadeia, faz uma delação, não apresenta nenhuma prova, a pena cai para 4 anos e a pessoa vai para a prisão domiciliar, gozar do seu patrimônio intacto, Candidato. enquanto os trabalhadores da empresa estão demitidos. Vamos lá, candidato. Isso- Além de isso criticar as delações... Em nenhum lugar do mundo funciona assim. O Brasil Nós precisamos- melhorou muito a precisamos- posição dele no ranking internacional de Graças países à que legislação, combatem, graças à legislação aprovada pelo que combatem a corrupção. Graças à legislação aprovada pelo A PT. mesma que colocou petistas A nessa mes- situação. a mesma Mas que me permita, colocou eu gostaria de tucanos, mover a entrevista adiante. A mesma que colocou tucanos, a mesma Sim, que colocou sim, PMDBistas, sim. a mesma que colocou pepistas. Vários integrantes de partidos aliados ao PT, Então, enfim. É A fato. maioria E da aliados ao oposição PT, também é aliás. Mas fato. o senhor, além de fazer críticas às delações, o senhor Da e maneira outros... como estão sendo processadas. O senhor e outros integrantes do seu partido criticam também o judiciário. Muitos petistas já se referiram àquilo que seria uma conspiração do judiciário. No entanto, quando a gente olha a lista de ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal, a gente observa o seguinte: nos 2 governos de presidentes petistas, Dilma Rousseff e Lula, foram nomeados 13 ministros do Supremo Tribunal Federal. Dos atuais 11 integrantes da casa, 7 foram indicados ou por Lula ou por Dilma. No Superior Tribunal de Justiça, outro órgão superior, são 33 cadeiras, 28 foram indicadas por governos petistas, Lula ou Dilma. Dos 141 atuais desembargadores da Justiça Federal, 141, 92 foram indicados por Lula ou por Dilma. Essa eu não sabia, hein? Agora realmente eu me assustei. Eu já ando assustado com a indicação do último aí, que passou a presidir o Tribunal Superior Tribunal Federal. Que logo ele vai liberar o Lula, né? Isso é certo, né? Isso é fato. E ele foi indicado pelo Lula no primeiro mandato do Lula. E agora ele é o comandante da galera aí. Aliás, está como presidente da República porque o Temer e os outros estão viajando, né? Rapaz. E mais, no TRF4, ele é simbólico, porque o TRF4, em segunda instância, condenou Lula. E ele tem quantos integrantes? 27 integrantes. Dos 27 integrantes do TRF4, 22 foram indicados por Lula ou por Dilma. Diante desses números,
Eu lhe pergunto, houve uma conspiração no judiciário ou houve uma enorme prova de isenção da justiça? Você está perguntando para o Fernando Haddad. Sim, Cada um candidato tem uma à presidência. opinião, candidato a presidente. Eu vou te dizer. O que você testemunha aqui com esses números é que nós nunca partidarizamos o judiciário. Nunca. O presidente Lula jamais indicou um ministro do Supremo, do STJ, pensando em como esse ministro ia votar. Se ia votar a favor de A ou de B. Se ia perseguir A ou perseguir B. Então não há conspiração, não é, candidato? Calma. Deixa eu responder. Você fez uma longa pergunta, eu quero fazer uma resposta à altura da sua pergunta. Então, o que a sua pergunta demonstra, por números, é que nós nunca partidarizamos o judiciário. Isso não significa que o judiciário não possa errar. E é em função dos erros judiciários... Errar ou conspirar, candidato? Errar. Você está perguntando a minha opinião. Eu nunca usei a palavra conspirar. Foram muitos os petistas que recorreram a essa expressão. Você diga o nome e eu não vou responder. Não é necessário. O que eu digo a você é que o judiciário tanto pode errar que os recursos são previstos na nossa Constituição para corrigir os erros do judiciário. Se ele fosse infalível, bastava juiz de primeira instância. Agora, candidato... Você não precisava de recurso. Candidato, o seu nome foi citado na delação da Odebrecht, o seu nome. O seu nome foi citado na delação também de Mônica Moura e da UTC, de Ricardo Pessoa. Muito bem. O senhor acabou de ser denunciado pelo Ministério Público nessa semana por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. O senhor e mais 4 pessoas, entre elas, inclusive, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari. O senhor, portanto, é denunciado na Lava Jato. Isso não o constrange como candidato à presidência da República? Olha, se o que foi anunciado pela própria imprensa for verdade, a não ser que vocês tenham subvertido os fatos... Nós nunca fazemos isso, candidato. A Odebrecht... Aí, Bonner, essa é pra você. Aí também não, né? Nós nunca fazemos isso? Logo, logo, no último vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês nunca fazem isso. E a UTC teve o túnel da Avenida Roberto Marinho suspensa no meu 2º mês de mandato. Eu tinha exatos 44 dias à frente da Prefeitura de São Paulo, quando eu suspendi uma obra por indícios de superfaturamento. Essas 2 empresas resolveram me retaliar e, sem apresentar nenhuma prova, foram ao Ministério Público denunciar o que seria o pagamento de uma despesa de campanha que eles não provaram até hoje. 2.600.000. Esses promotores que me denunciaram estão eles sendo investigados pelo Conselho do Ministério Público por terem entrado com uma ação faltando 30 dias para a eleição. Isso é um fato inédito na história do Ministério Público. O senhor e outros candidatos também reclamam, fazem essa reclamação, mas o Ministério Público o Ministério Público, por meio do seu Conselho Nacional, abrindo o expediente para entender por que esses membros do Ministério Público tiveram 3 anos para me chamar, para levar a documentação que eu já anunciei, a 30 dias da eleição tomam uma medida como essa. O Ministério Público lembrando que eu não conheço que a Justiça não pode único se pautar empreiteiro. pelo calendário eleitoral. Candidato. Mas é o que ela se faz. Mas é o que ela faz. Mas, candidato... As ações que são promovidas contra prefeitos, por exemplo, nesse país, é sempre em ano par, às vésperas de eleição. Candidato, Virou uma espécie de indústria, uma indústria partidária. Bom, isso aí a Corregedoria do Ministério Público haverá de investigar. O Conselho Nacional vai investigar. O senhor contou aqui que o senhor cancelou a obra do túnel em São Paulo, uma obra que era de interesse da UTC. O senhor cancelou. E da Odebrecht. O senhor fez isso com 44 dias de governo. Sim. No entanto, 2 meses depois, em abril, a Prefeitura de São Paulo, o senhor prefeito, assinou uma obra, ou concedeu uma obra à Constran. Camargo Correia, Constran. Constran pertence à UTC. O senhor fez isso 2 meses depois. Sim, eu licitei uma obra que é um terminal de Itaquera. Um terminal de Itaquera. Sim, da mesma UTC. O senhor está argumentando que não faria sentido, não faria o menor sentido o senhor se beneficiar de ter suas dívidas de campanha pagas pela UTC, porque o senhor cancelou uma obra da UTC. Eu estou dizendo ao senhor que depois de cancelar esta obra da UTC, 2 meses depois, o senhor deu outra obra para a UTC. Dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita. Outra obra para a UTC, porque a UTC não foi escolhida por mim.
foi escolhida por o secretário que licitou a obra por meio de uma comissão de licitação. E essa obra que você se refere não tinha, na época, e não tem hoje, nenhum indício de superfaturamento. Você cancela a obra com indício de superfaturamento, o que só foi comprovado... Foi a UTC que tocou a obra, não no consórcio Camargo Correia. Não, era 70%, Constran, 30%. senhor. Constran, candidato. Constran William, é um braço da UTC. O consórcio era 70%, 30%. 30 Constran, 30 Constran, 70 Camargo. Constran, UTC. Agora, Candidato. detalhe. Na confissão da UTC e da Odebrecht, eles só assumem o superfaturamento justamente na obra que eu cancelei. Sabe quantos milhões nós deixamos de gastar a mais nessa obra que foi suspensa e nunca retomada? 300 milhões de reais. Candidato, Sabe quanto que nós economizamos desbaratando a máfia do ISS, que envolvia todas as construtoras de São Paulo com os fiscais da prefeitura? 500 milhões de reais. Você sabe quanto que nós poupamos com a inspeção veicular que a Controlar tinha na cidade de São Paulo? Candidato, agora desculpe, eu acho que o Boni já está satisfeito em um ano. O senhor já respondeu a pergunta. Esse é o momento que, mesmo que tivesse me atirado tudo que atiraram na cara do Haddad aí, me fizessem essa interrupção que a Renata está fazendo agora, eu mandava tudo para o espaço, até a própria candidatura, porque isso é muita falta de educação. Eu já está satisfeito com a resposta, se o cara nem terminou de responder, se vocês pararem e prestarem atenção, ele foi mais interrogado do que teve direito à resposta. Isso daí é uma coisa que a gente tem que também, né, pegar no pé da Globo aí, porque isso aí pisaram mesmo, viu? Eu acredito que estão pegando no pé de todo mundo igual? Sim, estão pegando, mas pô, deixa o cara responder então, pelo menos, né? Porque afinal de contas, os 27 minutos são dele. São para ele se demonstrar e tentar ganhar, cativar aí o público. E não simplesmente passar por um interrogatório, né? Mas eu não estou. Sim, mas é que a entrevista tem que andar, mas candidato. Senão, se quando é a ficar sua honra falando... que está em jogo, você decide. Quando é a minha, eu decido. No primeiro primeiro ano de gestão, foram 3 esquemas desbaratados na Prefeitura de São Paulo pela controladoria que eu criei e que o meu sucessor desmontou. Então vamos falar. E por fim, a gráfica paga deu o depoimento de que não prestou os serviços que a UTC pagou para a minha campanha. Então vamos... Só isso. Justamente sobre a Prefeitura. O presidente Lula indicou em várias eleições, para eleições, candidatos até então pouco conhecidos da imensa maioria do eleitorado. Os analistas costumam até ter um nome para esse tipo de candidato, candidato poste. Indicou em 2012 o senhor para a Prefeitura, para se candidatar à Prefeitura de São Paulo. O senhor se elegeu. E 4 anos depois, o senhor que tentou se reeleger não mais como um candidato desconhecido, mas como alguém que tinha administrado por 4 anos a maior cidade do país. E o senhor perdeu a eleição. Aliás, o senhor foi o primeiro prefeito o primeiro candidato à reeleição da história da cidade de São Paulo a perder uma reeleição ainda em primeiro turno. Ou seja, a maioria do eleitorado paulistano desaprovou a sua administração. Eu lhe pergunto, por que os eleitores devem acreditar que agora, apenas 2 anos depois, de novo, o presidente Lula o indica, isso é um ungido do presidente Lula, como candidato à presidência da República, e o senhor não vai ter, de novo, a administração reprovada pela maioria do eleitorado? Isso é difícil de responder, hein? Estou ansioso para ver essa resposta. Por que o presidente Lula me indicou como candidato a prefeito de São Paulo? Porque, na visão dele, eu fui o melhor ministro do seu governo, tendo saído no dia 24 de janeiro de 2012 como o ministro mais bem avaliado do governo mais bem avaliado da história. O ProUni, fomos nós que criamos, 126 cidades brasileiras receberam universidades federais. Então por que o senhor perdeu a eleição? Perdão, 214 cidades receberam escolas técnicas, nós construímos mais de 1.500 creches, compramos mais de 37 mil ônibus escolares com um programa que eu criei chamado Caminho da Escola. Não existe um município do Brasil que não tenha recebido algum benefício do Ministério da Educação. Foi por isso que ele me escolheu para prefeito de São Paulo e eu ganhei do candidato presidencial do PSDB, que perdeu a eleição. Em 2016, entrando na sua pergunta, foi um ano muito atípico na cidade de São Paulo. O clima que se criou no Brasil de antipetismo, porque se represou informações sobre os demais partidos, foi enorme. E o que aconteceu em 2016? O Temer assumiu a presidência da República
E o Tasso Gereissati, ex-presidente tucano, admitiu ontem em entrevista que o maior erro do PSDB foi ter contestado as eleições de 2014, foi ter aprovado pautas bombas contra o governo da Dilma e ter embarcado no governo Temer. Então o senhor está dizendo que os eleitores não sabem votar. Em 2016... Eles puniram o senhor com a não eleição. Em 2016, este país tirou uma presidenta legitimamente eleita do poder, colocou o Temer, que atraiu com um programa completamente diferente, e elegeu o João Dória na Prefeitura de São Paulo. O senhor atribui a isso a sua derrota eleitoral, pergunte hoje para os eleitores de São Paulo o que eles acham do meu sucessor. Pergunte aos brasileiros o que eles acham do governo Michel Temer. E aí você vai saber o que aconteceu em 2016. Aconteceu uma indução a erro. Então, esta indução a erro foi um erro do eleitor. O eleitor foi induzido a erro. Então, o senhor disse que o eleitor votou errado. Ele votou errado. Ele votou com as informações que ele tinha. Tá, mas as informações que ele tinha é de que o PSDB era de Santos, o PMDB era de Santos, o PP era de Santos e o demônio do país virou o PT. E o petista, e isso se provou errado. E o petista Fernando Haddad, quando o candidato à Prefeitura de São Paulo fez uma série de promessas e não as cumpriu. Eu lhe pergunto se as promessas que o senhor não cumpriu não teriam tido um peso grande nessa sua derrota eleitoral em primeiro turno na tentativa de reeleição. Vou exemplificar. O senhor prometeu construir 55 mil moradias e entregou 15 mil. O senhor prometeu construir 43 unidades básicas de saúde. O senhor entregou 12 de 43. No fim do seu mandato, havia quase 500 mil de paulistanos, 500 mil pessoas, esperando para fazer um exame médico. Essa fila era uma fila de 500 mil de paulistanos. Na área da segurança pública, o senhor prometeu contratar 2.000 guardas civis. O senhor entregou uma contratação de 600, prometeu 2.000, entregou 600. O senhor não cumpriu promessas como prefeito de São Paulo. Muito bem. Por que o eleitor haveria de imaginar que o senhor virá a cumprir as promessas que faz como candidato à presidência da República? Muito embora eu acho que o Bonner está fazendo umas perguntas muito compridas, porém está ficando cada vez mais difícil de querer defender o Haddad, mesmo querendo defender. Não dá, porque as perguntas são muito bem feitas e são com provas, né? Porque realmente o que o Bonner está falando realmente aconteceu. O meu plano de metas, William, tinha 123 metas. Eu cumpri a maioria delas. Mas o senhor deixou coisas em aberto em saúde. Não, mas... saúde e segurança pública. Você me fez uma para pergunta e não está me deixando responder. Não, candidato, eu só não quero que o senhor... Eu viabilizei. O senhor pode se defender e responder, não, só depois de eu fazer esta observação. O senhor deixou em aberto promessas na área habitacional, na área da saúde e na área da segurança pública. Por favor, pode responder. Os seus números responder. não estão bem corretos. Eles estão corretos, na área da moradia, não. Na área da moradia, por favor, não vamos discutir números agora, porque eles estão corretos. Eu não vou entrar nessa polêmica, está publicado no Diário Oficial. Isso. No Diário Oficial do município estão os dados. Eles estão Agora, são 123 itens, nós cumprimos mais de 50%, 100% das metas e 85% ou 100% ou mais de 50% das metas. Detalhe, o PIB brasileiro entre 2015 e 2016 caiu 8%. Eu peguei a maior recessão da história da cidade de São Paulo e entreguei a cidade um grau de investimento. Um grau de investimento. Você sabe o que é o grau de investimento? Sim, senhor. Então você fique sabendo que com a maior recessão da história da cidade, eu entreguei com 5,5 bi em caixa, com 2.200 para pagar. Eu tive responsabilidade de manter a cidade de São Paulo sã num período de crise. Hoje você tem estados atrasando salário, você tem municípios atrasando salário, você tem obras paradas no Brasil inteiro. Você não tem nada disso na cidade de São Paulo, candidato, não por causa do prefeito atual, por causa do trabalho que eu fiz de para a saneamento entrevista, das então, finanças. render mais, vamos continuar. Para a eleição de 2010, o presidente Lula indicou a então candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, exatamente como fez com o senhor em 2012 para a Prefeitura de São Paulo e agora com a sua candidatura à presidência da República. Mas ao sair do governo, ter que deixar o governo, a presidente Dilma deixou o Brasil na crise em que todos nós brasileiros estamos mergulhados hoje e quase 11 milhões de desempregados. Hoje esse número já são 13, mais de 11 milhões. Mais de 11 milhões de desempregados, hoje são 13 milhões. Por que os eleitores devem acreditar que com o senhor, o partido que deixou
mais de 11 milhões de desempregados, não vai agravar a crise. Eu entendo que é um pouco de hipocrisia querer misturar os candidatos que foram aí, se meteram na merda até o pescoço, como Lula e Dilma, querer comparar eles com o Haddad. Eu acho que o entrevistado também não quer esse tipo de comparação, mesmo porque ela passa a ser um pouquinho ilegal. Porém, da mesma forma, ele está tendo a chance, quando eles deixam responder, de responder isso e de sanar essa dúvida ao eleitor brasileiro. Então, eu gostaria que o lado do entrevistador seria um pouquinho mais maleável em questão de deixar o cara responder da maneira que ele deseja responder, porque é para isso que ele está ali. Agora, a impressão que está dando é que eles estão querendo forçar a andar logo com a reportagem, porque eles têm uma pauta para cumprir e até o final da entrevista e não querem perder nenhuma pauta dessas. Porém, não estão dando espaço para o cara responder de acordo com o que ele quer responder. Não estou gostando dessa comparação com outros candidatos, simplesmente pelo cara ser do PT. Porém, como eu já disse, ainda estão dando a chance para ele de tentar se explicar, uma vez que ele é do partido e todo mundo sabe que o partido é quem manda. Por exemplo, quando a Dilma foi presidenta, ela era comandada, obviamente, se não pelo partido, pelo Lula, né? No entanto, hoje nas passeatas que você vê do Haddad, você vê falando que Haddad é Lula. Então aí fica, talvez, a dúvida que faça levantar esse tipo de pergunta, né? Eu sinto muito, né, se o rapaz aí se afrontar de tal maneira, mas acredito que, infelizmente, essa é a causa maior que levou a esse tipo de pergunta. Fica embaraçoso para ele, porém, nós como brasileiros também desejamos saber realmente o que ele pretende fazer. Olha, eu tenho todas as razões do mundo para imaginar que o PSDB não vai sabotar o governo eleito no próximo dia 7 de outubro, como fez em 2014. A culpa é do outro partido. Em 2014, não, a culpa é do PSDB porque o presidente do PSDB assumiu a culpa ontem. Candidato. Assumiu a culpa ontem no jornal de grande circulação. Isso não se sustenta, candidato. Em Dá 2014... licença, eu vou reproduzir a fala do Tasso Gereissati ontem na Folha de São Paulo. Candidato. O Tasso Gereissati falou: nós cometemos 3 erros. Nós, pela primeira vez, questionamos um resultado eleitoral no Brasil. Isso é um crime contra a democracia. Não se faz. Segundo lugar, nós aprovamos uma pauta em que nós não acreditávamos para prejudicar o PT. As palavras são dele, Tasso Gereissati. 3, nós embarcamos no governo Temer. Candidato. E 4, nós embarcamos em Aécio Neves. Isso é o PSDB, esses 4 elementos é responsabilidade do PSDB. A crise é dos outros, então, o que dizer PSDB. dos mais de 11 milhões de desempregados? Mas Dilma Rousseff deixou o Brasil com mais de 11 milhões de desempregados. Governo Dilma, candidato. Quando que a recessão começa? Depois da reeleição. O senhor fez uma pergunta, eu vou lhe responder. Em 2014, durante a campanha eleitoral de 2014, o déficit público passava de 17 bilhões. O PIB, o crescimento do PIB já tinha caído para 0,5%. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, dizia que estava tudo indo às mil maravilhas. Vamos relembrar a história. Não só isso, ela dizia que ia manter, se reeleita, a política que estava implementando para a economia brasileira e ainda acusava, o senhor deve se lembrar disso também, ela acusava os adversários, dizia que se eles ganhassem, ao assumirem o poder, eles iam mexer na economia e iam tirar, aspas, tirar a comida da mesa do trabalhador. Aí, ela ganhou a eleição. Ao ganhar a eleição, tomou posse imediatamente, tentou corrigir os rumos da economia, daquilo que o senhor mesmo chamou de cavalo de pau. Ela deu o cavalo de pau, tentando corrigir a economia, porque ela precisava ser corrigida, só que aí ela perdeu completamente a credibilidade. Os críticos imediatamente disseram que ela cometeu um estelionato eleitoral e nós mergulhamos numa crise de que, aliás, ainda não saímos até hoje. Qual é a dificuldade que o Partido dos Trabalhadores tem de fazer uma autocrítica, de reconhecer a sua culpa, a gestão da economia no ano de 2014 já fazendo água? Sabe qual é o problema? Primeiro você está citando uma entrevista minha em que eu digo os erros que foram cometidos no final do governo Dilma. Então, é contraditório o que você está dizendo, porque você está citando uma entrevista minha, em que eu estou dizendo, eu estou fazendo as críticas. Outra coisa é você dizer
que a recessão de 2015 e 2016... Você estava culpando dos outros partidos, candidato? Eu estou dizendo que as pautas bomba e a sabotagem que ela sofreu, reconhecida pelo presidente do PSDB, teve mais influência na crise do que os eventuais erros cometidos antes de 2014. Nós tínhamos a menor taxa de desemprego em 2014. Você está falando de desempregado? Pega a série histórica, 4,9% de desemprego em dezembro de 2014. E aí começa o seu Eduardo Cunha, o seu Aécio Neves, a aprovar despesa lá no Congresso Nacional. Despesa em cima de despesa. Para sabotar um governo que precisava fazer um ajuste, mas não para jogar a economia numa recessão, para recuperar a economia, como já tinha acontecido em vários momentos. Como nós combinamos antes, infelizmente, seu tempo terminou, mas... Como a gente chama um árbitro quando apita mal de juiz ladrão, seria interessante chamar aí os entrevistadores de ladrão de tempo, né? Porque roubaram quase que todo o tempo do Haddad. Embora também não ia resolver dar muita coisa para ele, porque ficou embaraçado pro negócio ali, ele ficou na saia curta mesmo, na saia justa, e ficou difícil de responder as principais perguntas feitas pelo entrevistador. Mas eu acredito que ele deveria ter o direito de responder de acordo com a vontade dele. Afinal de contas, o tempo pertencia a ele e não à televisão. Mas eles devem ter os acordos feitos nos bastidores, e isso daí não cabe a mim também julgar. Vamos à sequência. Para manifestar para ele qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. O senhor tem 1 minuto. Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo se lembram dos 12 anos de normalidade democrática que nós vivemos no país. Era luz para todos, era universidade para todos, era ProUni, eram universidades no interior, eram escolas técnicas no interior, era a transposição do São Francisco, era a Transnordestina. Geramos 20 milhões de empregos em 12 anos na iniciativa privada e no serviço público. 12 anos de normalidade democrática. A partir do momento que a oposição passou a contestar o resultado das urnas, nós passamos a enfrentar essa crise da qual nós podemos sair em outubro deste ano, se nós recuperarmos o projeto que vinha dando certo. Desenvolvimento econômico com inclusão. O povo é parte da solução, o povo não é problema. Vamos fazer o Brasil ser feliz de novo. Vote. Bom, como eu disse antes, esse vídeo fica até difícil de querer comentar ou analisar alguma coisa, porque o rapaz não teve nem tempo de tentar fazer algum projeto de política. Ele estava na saia justa, simplesmente tentando se explicar das falcatruas que o PT fez. Não sei se ele está errado ou não de fazer parte do partido. Me pareceu uma pessoa inteligente, mas infelizmente também não vou votar nele. Mas vamos ser imparcial, que é a minha intenção. Né? Achei que a Globo pegou bem pesado com isso. Até o último momento, o partido tentou adiar esse prazo, mas não conseguiu. No discurso, o agora candidato à presidência, Fernando Haddad, disse que, se eleito, vai adotar medidas para retomar o crescimento da economia e gerar empregos no país. Nós não vamos aceitar o Brasil do século XX, do século XIX, do século XVIII. Nós não queremos aquele Brasil desigual. Nós não queremos mais aquele Brasil intolerante. Nós sabemos o que podemos ser. Nós sabemos do nosso potencial. Nós vivemos. Nós deixamos de sonhar para realizar o sonho. É hora de sair para a rua, de cabeça erguida e ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. A candidata a vice-presidente na chapa, Manuela Dávila, é deputada estadual do Rio Grande do Sul. No primeiro dia de campanha como candidato a presidente, Fernando Haddad visitou um teatro no centro de São Paulo e conversou com estudantes contemplados pelo ProUni e pela política de cotas nas universidades. Haddad disse que um dos desafios é fazer com que jovens de baixa renda que entraram na universidade consigam concluir os estudos. Para melhorar a qualidade do ensino médio, ele propôs que escolas federais adotem escolas estaduais que têm desempenho ruim. Que o jovem do ensino médio possa seguir seus estudos universitários ou profissionalizantes e ter uma inserção no mercado de trabalho com salário digno, com colocação digna. Nós vamos precisar fazer uma reforma do ensino médio que vá ao encontro desses anseios. O candidato do PT também prometeu combater a desigualdade social e falou sobre segurança. Disse que, se for eleito, vai propor que crimes cometidos por organizações criminosas sejam investigados pela Polícia Federal. Essa ideia das escolas
é muito boa. A ideia também de crimes federais, investigados pela Polícia Federal, também seria boa, mas ainda fica uma perguntinha, como que ele vai fazer isso, né? Porque vai precisar de um projeto muito bem estruturado para que isso possa ser realizado. Não são apenas palavras que vão fazer com que isso se realize. Policlínicas, que são centros de média complexidade com médicos especialistas. Isso é muito importante para a gente aperfeiçoar mais médicos. Mais médicos cuidam da atenção básica e nós vamos agora, com mais médicos, cuidar também do que chama média complexidade. Aí está uma daquelas promessas que ele fez quando foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, e não conseguiu cumprir. Cabe a você decidir se ele vai cumprir agora ou não. Fernando Haddad disse que o país precisa de soluções para a crise e que pretende apresentar propostas que recoloquem o país num ambiente de normalidade. O candidato do PT defendeu a ampliação de projetos de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, e disse que, se eleito, vai dar apoio à cultura popular feita nas ruas e nas periferias. Nós queremos apoiar a cultura, artistas de rua, cultura da periferia, porque a Lei Rouanet está muito concentrada no eixo Rio e São Paulo e muito concentrada numa cultura já tradicional. Nós precisamos fazer com que as leis de fomento à cultura atinjam a população que está emergindo nas periferias. A Lei Rouanet, ela é muito boa para incentivar os artistas de rua, porém ela abre um grande espaço, uma grande brecha, como as ONGs abriram, para lavagem de dinheiro, caixa 2, suborno e essas coisas que esse dinheiro sempre termina sendo desviado. Não sei se é viável. Ele disse que vai propor uma reforma bancária. Então a nossa reforma bancária está baseada nesse pressuposto, de que o juro no Brasil tem que cair e ser menor, tem que caber dentro do lucro. Se não couber dentro do lucro, quem é que vai tomar dinheiro emprestado para abrir uma padaria, para abrir um cabeleireiro, para abrir uma farmácia? É impossível empreender no Brasil com esse sistema bancário. Isso daí que ele falou agora, eu concordo 100% se ele conseguir realmente pôr isso em prática. Pelo centro, Haddad prometeu mudar a política de preços de combustíveis da Petrobras. Disse que vai proteger a empresa de especuladores e que não vai permitir que ela seja usada para controlar a inflação. Haddad também falou sobre planos para a área da saúde. Disse que pretende ampliar o programa Mais Médicos, que, segundo ele, não vai se restringir à saúde básica. Segundo o candidato, é preciso ir além do atendimento oferecido nos postos de saúde para diminuir a fila de cirurgias. Além da etapa da saúde básica, ele vai para a etapa da especialidade. Nós vamos, para cada 500 mil habitantes, criar um equipamento onde a pessoa, no mesmo lugar, possa fazer exame, consulta e cirurgias de baixa complexidade, aquelas que não precisam de internação. Esse é um projeto que não é muito difícil fazer, basta ter inteligência. Ele é um cara inteligente, só que quando foi prefeito de São Paulo, ele não conseguiu cumprir com essa tarefa. O candidato Fernando Haddad, do PT, visitou o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Depois foi ao Santuário Nacional em Aparecida. Disse que uma das prioridades dele, se eleito, é concluir as obras públicas paradas. Nós temos que encontrar espaço no orçamento, e aí o teto de gasto é um impedimento para isso, para voltar pelo menos a concluir as obras públicas. São 2.800 obras de porte que estão paradas e, se tomarmos o conjunto, são 7.000. Mas 2.800 já diagnosticadas como dando prejuízo hoje, por estarem paradas. Ela começa a se degradar. Então isso nós temos que impedir, porque é o dinheiro do contribuinte que já foi investido. Isso gera emprego. Mais um ponto a favor de Haddad. Concordo plenamente com o que ele propôs aí agora. Fernando Haddad disse que vai investir em políticas públicas para preservar o patrimônio histórico nacional e propor que os recursos para a área sejam incluídos no orçamento. Também falou como pretende gerar empregos. Diminuir a carga tributária, os impostos sobre os mais pobres. Porque quanto menos eles pagarem de impostos, mais eles vão consumir. E aí o empresário vai contratar para produzir mais. O segundo ponto é fazer a reforma bancária. O lucro no Brasil não é do tamanho do juro. E a terceira medida emergencial é abrir espaço orçamentário para retomar a obra parada. Sobretudo aquela obra que gera muito emprego. Minha Casa Minha Vida,
obra de infraestrutura, construção civil, isso gera emprego rápido. Obras paradas? Tudo bem, concordo. Rever aí os planos bancários dos juros? Tudo bem. Só que tem um probleminha aí. Quando você fala que vai tirar do rico alguma coisa, você já cria um grande problema. Ou seja, se você continuar na política, você não vai conseguir realizar nenhum das suas promessas de campanha. Nenhuma das suas promessas de campanha. Porque o rico é quem manda. O candidato do PT, Fernando Haddad, fez uma caminhada em Campinas, no interior de São Paulo. No início da noite, participou de um ato em defesa das mulheres, no centro da capital paulista. Disse que quer criar um selo de qualidade para as empresas que promoverem políticas de valorização das mulheres. Nós temos que criar condições para que as empresas consigam promover as mulheres dentro da sua organização. Né? E há experimentos, há iniciativas no mundo hoje, sobretudo no mundo desenvolvido, que atribui a essas empresas uma espécie de selo de qualidade para atraí-las para um projeto de respeito, de promoção das mulheres dentre os seus quadros. Isso daí ele fecha o vídeo aqui do canal, aproveitando a deixa das mulheres que querem derrubar o Bolsonaro e tentando chamar essas mulheres para o seu lado. É uma boa jogada. Como o último vídeo não teve nenhum comentário, então esse vídeo não tem salve para ninguém. Mas não se esqueça, se você comentar, no final do vídeo sempre vai ter um salve para você. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, divulgue nas suas redes sociais, deixe seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu apoio. E nos vemos no próximo vídeo. Fui, tchau!